Como eu prometi para vocês, eu vou começar a trazer as novidades dos aplicativos da Adobe na versão 2025 aqui para o canal, nem que eu precise trazer uma de cada vez, já que o tempo está bastante corrido. E hoje eu resolvi mostrar uma novidade do Photoshop 2025, que é a ferramenta Pincel de Ajustes. Antes de te mostrar a ferramenta funcionando, eu gostaria de contextualizar para as pessoas que entendem um pouco menos do Photoshop. E para os membros do canal, pleno ou sênior, as imagens que eu vou utilizar de exemplo aqui estão disponíveis para download aqui na descrição do vídeo para você baixar e fazer junto comigo. Existem basicamente dois tipos de edição no Photoshop, a edição destrutiva e a edição não destrutiva. Eu vou te mostrar a diferença de cada uma delas. A edição destrutiva é aquela em que você pega uma ferramenta de seleção e com a sua imagem aberta no Photoshop, você seleciona uma parte dessa imagem, como por exemplo, eu vou selecionar bem porcamente aqui os óculos desta menina. E aí depois que você seleciona a área da sua imagem, você clica no menu Imagem, Ajustes e você faz algum dos ajustes disponíveis aqui no menu. Por exemplo, o ajuste de níveis. E aí quando você ajusta os níveis da sua imagem, deixando mais clara ou mais escura e clica no OK, o que você fez foi alterar os pixels originais da sua imagem. Eu vou tirar a seleção no Ctrl D. Isso quer dizer que se eu fechar essa imagem, salvando essas alterações, e abrir essa imagem de novo, eu não consigo mais voltar atrás. Não dá para desfazer o que eu fiz. E esse é o tipo de edição destrutiva, e é o menos recomendado. Eu vou dar um Ctrl Z aqui até o ponto onde eu fiz a seleção. O processo de edição não destrutiva é um pouco diferente, porque ele permite que você edite a sua imagem sem mudar os pixels originais dela. Isso quer dizer que você pode fazer, desfazer e alterar os ajustes a qualquer momento. Então, com a minha área selecionada na imagem, aqui no meu painel de camadas, no rodapé do painel, eu tenho este botão que se chama camada de ajuste. E aí você pode adicionar, por exemplo, uma camada de ajuste de níveis. A área selecionada automaticamente vira uma máscara e essa máscara está aplicada a uma camada de ajuste sobre a sua camada original. Dessa forma, nesse painel de propriedades que se abre aqui, eu posso fazer exatamente os mesmos ajustes para deixar a minha imagem mais clara, por exemplo, apenas naquela área. A diferença é que essa camada de ajuste pode ser ocultada para esconder o ajuste ou exibida para exibir ele de novo. E se eu quiser, eu posso salvar esse arquivo do Photoshop para eu voltar aqui e editar sempre que eu quiser. É importante manter o padrão do Photoshop, mesmo que você exporte uma cópia em JPG, por exemplo. Se eu quiser me livrar desse ajuste que eu fiz, é só arrastar aqui para baixo para eliminar, ou pressionar o delete também, que eu apago essa camada de ajuste. Acontece que, com a chegada da versão 2025, a gente ganha uma ferramenta nova que facilita um pouco esse trabalho, que é a ferramenta Pincel de Ajuste, que fica aqui embaixo da ferramenta de desfoque. Olha, é esse pincelzinho que tem justamente o ícone ali, ó, das camadas de ajuste. Clicando nesse pincel, você vai ter acesso ao menu de contexto aqui no painel de controle, que exibe as configurações dessa ferramenta, e, é claro, o painelzinho flutuante aqui das versões mais recentes do Photoshop também fica ativo para você. Eles chamam, acho que, de barra de ferramentas contextual, né? Deixa eu ver aqui no menu janela qual é o nome certo. Ela se chama barra de tarefas contextual. É essa barrinha que fica flutuando aqui e você pode ocultar e exibir ela. Mas o que acontece? Quando você ativa essa ferramenta, você tem acesso ao controle de pincel, a ferramenta pincel, que você pode ajustar aqui em cima, nessa bolinha, para você aumentar e diminuir o tamanho do seu pincel, tamanho maior, um tamanho menor. E aqui você também pode mexer na dureza, para deixar o pincel mais suave ou mais seco, né? Com um corte mais duro. E aqui embaixo você tem algumas predefinições. O jeito que eu gosto de ajustar o pincel é um pouquinho diferente. Ao invés de usar esses controles, ou clicar com o botão direito e fazer os ajustes na tela, eu faço diferente. Deixa eu dar um Ctrl Z aqui. Eu pressiono a tecla Alt e mantenho ela pressionada no meu teclado e clico com o botão direito do mouse. Isso vai me dar esse controle aqui, que me permite visualizar a configuração do pincel mais facilmente, movimentando para os lados, segurando o Alt e segurando o botão direito do mouse, tá? Você consegue aumentar e diminuir o pincel e deslocando para cima e para baixo o mouse, você consegue aumentar ou diminuir a dureza. Olha como você consegue enxergar o efeito muito mais facilmente. Então, para os lados aumenta e diminui, para cima e para baixo aumenta e diminui a dureza, tá bom? E aí você, depois que definiu o controle, esse ajuste pode depender de uma placa de vídeo dedicada, mas os computadores mais modernos conseguem exibir sem problema, tá bom?
E aí você pode, depois de ajustar, solta o Alt e depois você solta o clique e aí você já tem o seu pincel configurado. Para essa ferramenta funcionar, você precisa estar com a cor preta como cor de primeiro plano. Se tiver diferente, é só pressionar a letra D no seu teclado que o Photoshop redefine ali para preto e branco a sua configuração de cor. E aí como é que funciona essa ferramenta? Digamos que eu queira alterar a cor dos óculos legais dessa menina aqui. Com a ferramenta ativa e as configurações já pré-definidas, você pode ir pintando, olha, na área que você quer usar uma configuração diferente. Observe que como eu não fiz nenhum ajuste na ferramenta, quando eu pintei, ele automaticamente já criou uma máscara e adicionou uma camada de ajuste de brilho e contraste, porque é a configuração que já vem pré-definida na ferramenta. Eu vou dar um Ctrl Z aqui para desfazer e voltar aqui um passo antes. Antes de começar a pintar, você pode selecionar qual que é o tipo de ajuste que você quer aplicar aqui em cima ou aqui embaixo, na barrinha de ferramentas contextual. Você pode selecionar qualquer uma das camadas de ajuste disponíveis aqui nesse menu. Eu vou usar, por exemplo, a camada de matiz e saturação, que vai me permitir alterar a tonalidade das cores. Depois de selecionar o ajuste, eu posso vir aqui, ó, pintando as áreas que eu quero. Obviamente que antes de eu aplicar o ajuste, tudo que eu estou fazendo aqui é apenas uma máscara, então você pode ir clicando para ir pintando a área do óculos que você quer ajustar. Pode fazer alguns cliques, se você usa a mesa digitalizadora, você pode ir clicando e arrastando aí com a pontinha da sua caneta. E depois de fazer a sua máscara, olha só o resultado aqui do lado. Dá até para ver mais ou menos aqui a pintura que eu fiz e a camada de ajuste está disponível. No painel de propriedades, você pode utilizar o controle de matiz para alterar, por exemplo, a coloração dos óculos. Eu posso colocar aqui, sei lá, um amarelo, um verde, um azul, uma cor que eu acho mais interessante. É óbvio que a qualidade da sua edição vai depender também da sua máscara. Você pode continuar pintando de preto aqui nas áreas que ficaram um pouco tortas na sua seleção. Você vai clicando, vai pintando e o ajuste vai sendo aplicado. Se você errar e, sei lá, puxar aqui o ajuste para fora, é só você inverter aqui a coloração pressionando a letra X. E olha só, o preto vem para frente e o branco vai para trás. Dessa maneira, quando você pinta de preto, automaticamente você consegue ocultar as áreas da sua máscara que está selecionada aqui no painel de camada. Para pintar de novo, inverte no X. Na verdade, ao contrário, aqui, né, o branco tem que estar na frente. E aí você pinta de branco a máscara para revelar o ajuste que você está aplicando. E aí você tem total controle sobre o ajuste que você está fazendo, utilizando todas as opções disponíveis em uma camada de ajuste de matiz e saturação, aumentando e diminuindo a matiz, diminuindo a saturação se você quiser. Você pode utilizar também a opção recolorir aqui embaixo, que muda totalmente as cores que você tem aí na sua imagem, inclusive vai mudar o tom de pele que está refletindo ali nos óculos, então você pode ou não utilizar essa funcionalidade. E por ser um ajuste não destrutivo, se você quiser desfazer isso, você pode esconder ou exibir novamente a camada de ajuste, ou simplesmente apagar isso e você vai poder continuar a sua edição refazendo tudo desde o começo. Antes de te mostrar a próxima dica, deixa eu te dar um recado. A gente começou nessa semana a divulgação da nossa Black November. A partir do dia 4 até o dia 29 de novembro, todos os cursos do Clube do Design Pro vão estar disponíveis com 40% de desconto. O Clube do Design Pro é a minha escola oficial, onde você pode aprender essas dicas de Photoshop e muitas outras com vários cursos de Photoshop, Illustrator, InDesign, CorelDRAW, agendas e planners, Affinity Designer, entre outros. Nos meus cursos, eu foco nas necessidades do mercado de trabalho. Então você vai aprender comigo como fazer os aplicativos trabalharem para você, para criar todo tipo de projeto gráfico, enquanto aprende não só a utilizar as ferramentas dos aplicativos, mas também conceitos e princípios de design gráfico, de impressão e de pré-impressão. Se você clicar aqui no link da descrição, você pode acessar o nosso site, o Clube Design Pro, e aqui no banner você pode clicar para ir para um formulário de cadastro de espera, onde você vai ser avisado em primeira mão quando a promoção estiver disponível para você. O link do Clube Design Pro vai ficar aqui embaixo na descrição e não se esquece de clicar aqui no balãozinho para se cadastrar lá na nossa lista de espera, beleza? Nosso próximo exemplo aqui vai ser um ajuste feito nessa máquina belíssima aqui, né, neste veículo. O Photoshop também implementou algumas facilidades, não só na ferramenta de pincel de ajuste,
mas você conta também com algumas outras ferramentas que foram implementadas em versões anteriores e que podem ser combinadas entre si. Ao selecionar, por exemplo, a ferramenta de pincel de ajuste, você nota aqui embaixo na sua barrinha de ferramentas contextual que você tem a opção aplicar ao objeto. Eu vou mudar aqui para matiz e saturação e aqui você pode clicar em aplicar ao objeto e essa ferramenta ela serve para você selecionar um objeto automaticamente na sua cena. Quando você estiver deslocando o mouse, o Photoshop vai destacar um objeto automaticamente para você. E é só você dar um clique e ele vai fazer uma seleção naquele objeto. E como a gente está com a ferramenta pincel de ajuste ativa, ele já vai adicionar a camada de ajuste com a máscara no formato do objeto selecionado. Eu vou pressionar o Ctrl Z para te mostrar um detalhe aqui. Você encontra essa mesma opção disponível na ferramenta pincel de ajuste aqui em cima. Então é exatamente essa mesma opção, é só clicar e aí você seleciona o seu objeto e ele já vai ficar selecionado aqui com a camada de ajuste. Aqui ele adicionou uma camada de brilho, eu vou dar um Ctrl Z aqui, eu vou mudar aqui para matiz e saturação, vou aplicar ao objeto, vou clicar aqui e olha só, depois de aplicar, eu posso diminuir aqui um pouquinho a saturação, ele dá uma aplicada ali no ajuste automático já para você ver a diferença, mas depois olha aí o resultado. Eu posso fazer o ajuste que eu quiser, alterando completamente a tonalidade deste veículo, colocar ele verdão aqui, por exemplo. E aí você nota que aqui na parte de cima, na parte onde a gente tem aqui os para-brisas e o retrovisor, a gente também teve uma mudança nas cores. Se você esconder e exibir, você vê que estava tudo muito mais azulado. E aí é que vem a vantagem de você fazer uma edição não destrutiva. Se você quiser mudar isso, você pode selecionar a sua máscara e com o pincel na cor preta, nesse caso, é só pressionar o X aqui para inverter, o X do seu teclado. Usando o seu pincel, você pode ir pintando, olha só, para você remover o ajuste de onde você não quer que ele seja aplicado. E aí, para você ajustar o tamanho e a suavidade do seu pincel, você segura a tecla Alt, clica com o botão direito e segura o botão direito e aí você diminui movimentando para o lado. E aí você vem aqui ó, e você remove a pintura, bem porcamente mesmo, eu estou removendo só para te mostrar o exemplo, mas você pode usar outras ferramentas como o... Deixa eu dar um Ctrl Z aqui que eu tirei a pintura do lugar que eu não deveria. Você pode usar as ferramentas de seleção, como o laço poligonal, a ferramenta caneta, aquela que você se sentir melhor. Na verdade, isso aqui nem precisaria fazer esse tipo de ajuste fino, né? Olha só, tirar isso aqui também, porque nem dá para perceber. Fica parecendo que é uma invasão de cores natural do ambiente. Uma cor mais roxinha ali, e olha só, o Ctrl 0, a gente vai ter esse resultado. Bem bacana, né? Além disso, vamos fazer um segundo exemplo aqui com um terceiro exemplo, na verdade, com esse carro aqui já completo, que a gente pode combinar algumas técnicas de seleção e de edição para criar resultados mais interessantes. Eu vou usar a mesma técnica. Eu vou clicar aqui e mudar para matiz e saturação, e aí eu vou selecionar a opção aplicar ao objeto. O Photoshop vai identificar para mim quando eu movimentar o mouse por cima aqui da minha imagem, e leva um tempinho para pré-processar a configuração, e olha como ele já conseguiu identificar aqui o veículo. Nesse caso, nessa cena, ele pega o veículo e o chão. E aí eu posso clicar aqui no veículo já para aplicar o ajuste de matiz e saturação. E eu posso, sei lá, selecionar aqui uma cor verde. Eu vou colocar um verde aqui para ele ficar bem diferenciado e vou aumentar bastante a saturação para ele ficar bem mais brilhante. Depois de fazer esse ajuste, você tem aqui a sua camada de ajuste e uma máscara. Você pode utilizar essa máscara para criar seleções do objeto que o Photoshop já te entregou. Por exemplo, utilizando esse tom de verde, eu posso segurar o Ctrl, usando aqui o meu teclado, seguro o Ctrl, e quando você posiciona o seu mouse sobre a camada de ajuste aqui na parte da máscara, ele te mostra uma mãozinha com um símbolo de seleção. Então, se eu clicar segurando o Ctrl sobre a máscara, eu vou carregar uma seleção sobre essa máscara. E aí o que eu posso fazer aqui é usar o gradiente, que é essa ferramenta aqui, ó, posso pressionar a letra G também para ativar ele, para aplicar esse efeito de matiz e saturação à área selecionada, desenhando uma nova máscara com o meu gradiente. O gradiente aqui, o degradê, ele está no básico de preto para branco, então você clica na setinha aqui, escolhe de preto para branco, o gradiente aqui vai ser linear, e aí com o meu veículo selecionado e a máscara da camada de ajuste ativa,
você pode, por exemplo, clicar e arrastar aqui embaixo. Eu vou arrastar de cima para baixo. Vou colocar um pouquinho mais para baixo aqui, ó. Pronto. E aí, olha só, eu vou criar aquela cor camaleão muito louca nesse veículo, ó. O legal é que as novas ferramentas de degradê do Photoshop permitem edição. Então, depois de clicar e arrastar para baixo, você pode, por exemplo, clicar sobre essa linha aqui, ó, e arrastar mais para baixo para você deslocar o movimento. Terminou de fazer o ajuste? Tá do jeito que você quer. Olha como a máscara mudou de formato. Agora ela tem um formato gradiente. É só pressionar o Ctrl D e olha só o resultado. Eu tenho aqui o meu veículo com uma cor diferente da original. Olha a original como é que era. Era um amarelo e agora é um amarelo com um verde fantasia. Tem gente que gosta. Eu não sou muito fã dessas cores muito fantasiosas, mas ficou interessante aí. Bom, era isso que eu tinha para te mostrar nesse vídeo aqui. Se você gostou, não esqueça de deixar o like, porque isso ajuda bastante o meu trabalho. E se inscreva no canal, ativando as notificações aí também. A gente se vê no próximo vídeo aqui do Clube do Design. Um forte abraço. Tchau, tchau.